Amém? O jejum te faz ouvir a voz de Deus. O jejum te habilita a ouvir mais a voz do Espírito Santo. Vou repetir. O poder do jejum te faz ouvir mais a voz do Espírito Santo. Te faz ser sensível à voz do Espírito. Quantos crentes, irmão, ouvem a voz do Espírito Santo nitidamente? Porque vivem uma vida de jejum e oração. Amém? A igreja de Atos ouvia muito bem a voz do Espírito. Amém? Aleluia. A igreja de Atos ouvia muito bem a voz do Espírito, porque a igreja de Atos orava e jejuava. E o Espírito Santo tinha liberdade de falar com eles. Eles tinham a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, porque eles só jejuavam e oravam. Você quer ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus? Jejue. Amém? Você vai ficar mais sensível à voz dele. Aleluia. Porque você está freando a sobra da carne e está crescendo nele. Você vai ficar mais sensível ao Espírito Santo. A igreja de Atos ouvia a voz do Espírito Santo, porque a igreja de Atos orava. Amém? Jejuava. E o jejum trazia poder de ouvir a voz de Deus. Ser sensível à voz de Deus. Abra a sua Bíblia. Amém? Eu gosto de mostrar na Bíblia, amém? Que o jejum me capacita mais ainda a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Que arma poderosa, né, irmão? Olha quantos benefícios é o jejum. Olha como eu estou elencando aqui, tópico por tópico. Agora o jejum me capacita a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito. Onde é que está isso, irmão? Atos 13. Abre a Bíblia. Atos 13. Olha quem vai agradar na igreja. Olha os crentes que amam jejuar, está lá em Atos. Os crentes que gostam de jejuar, está em Atos. Porque fica sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Ele fica muito sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Atos. Olha os crentes que gostam de orar e ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo 13. Abre a Bíblia. Os crentes estão orando. Eu creio que é um culto de oração como esse. Oração em jejum. Amém? Como esse. Eles estão orando e o Espírito Santo bradou no meio deles. Para uma obra para Paulo. Veja aí. Atos capítulo 13. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 13. Versículo 1, 2 e 3 diz assim. Atos 1 e 13 diz assim. Escuta bem, viu? Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Que direção linda. Aleluia. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Olha essa congregação, irmão. Só tinha profeta e doutores. Só os grandes estavam aqui. Mas olha quem estava lá, no meio. O Espírito do Senhor. Os homens estavam jejuando e orando. Só tinha grande da parte de Deus. Aleluia. O povo santo, adorador, gosta de jejuar e orar. Atos 13, 1 diz assim. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e a Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetacá, e Saulo. E servindo eles a quem? Ao Senhor, e jejuando, aleluia. Os crentes gostam de jejuar, os crentes de Atos, viu? Os crentes de Atos gostam de orar e de jejuar. E jejuando, aleluia, disse o Espírito Santo. Quer ouvir mais a voz de Deus? Quebra essa carne, vai jejuar, vai orar, que ele vai bradar o teu coração. Aleluia, ele vai falar aos teus ouvidos. E bradou o Espírito Santo, irmã Thelma, aos crentes que estavam jejuando. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Amém? O jejum te dá poder para ouvir mais a voz de Deus. Olha quantas bênçãos o jejum traz, igreja. O jejum, aleluia, me dá capacidade de frear a carne, as obras da carne. Acelera a minha oração para Deus me ouvir. Aleluia. O jejum me dá capacidade de ser sensível à voz de Deus. Aleluia.